Bom, galera, mais um vídeo sobre o Miguel. Eu não queria me manifestar a respeito do testemunho dele, né? Que ele disse que nasceu surdo e mudo. Era um assunto que eu não queria reagir, porque eu não duvido do milagre de Deus, eu não duvido do milagre que Jesus pode fazer. Eu sou um milagre. Eu acho que aos 4 anos de idade, um guarda-roupa virou sobre mim e praticamente esmagou minha cabeça. Eu ainda tenho uma cicatriz aqui, que ela começa aqui, vai até um pouco do meio da cabeça. Isso eu era criança, agora a cicatriz vem diminuindo. E o médico disse que por um milagre eu não perdi minha massa cefálica. E eu me considero um milagre, e eu não duvido que Jesus possa fazer um milagre na vida de ninguém, independente de qual seja. Tem um irmão também que ele, quando criança, ele foi diagnosticado por um médico que ele não andaria, e que ele nunca ia andar. E Jesus também fez o milagre, e hoje ele anda, jogava bola, jogou muita bola, e hoje ele está aí. Ele é um milagre. Então eu não duvido do milagre de ninguém. Eu não estou aqui para questionar o milagre que Jesus pode fazer na vida de qualquer pessoa. É real, o milagre é real, não é brincadeira. Então por isso eu nunca reagi ao que ele falou, mas agora ele está se contradizendo e não tem como eu ficar calado. Então, se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta. Meu nome é José. Se eu quisesse fazer vídeo sem mostrar minha cara, eu faria vídeos dark, que nem muita gente faz. Coloca o vídeo inteiro na tela e só comenta em cima, distorce a voz. Mas eu resolvi colocar minha cara a tapa. Então vamos junto aí reagir a essa entrevista. Parece que até é combinada, né? Mas vamos reagir. Você tem um testemunho muito forte, que até os 3 anos de idade você tinha dificuldades de falar. Você chegou a ir atrás desses laudos, desse exame, para poder validar esse seu testemunho? Pá, cara, João, estou quase lhe pegando na mentira, Chicó. Oxe, fuleiragem. Quando foi que já me viu mentindo? Nunca vi, só ouvi. Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né? Não, você não falou que você tinha dificuldades para falar e para ouvir. Você falou que nasceu sem os tímpanos e sem as cordas vocais. Você nunca ia falar e nunca ia ouvir. Esse é o seu testemunho. 3 anos de idade, eu acabei surgindo um milagre. Acabei nascendo. Só que no meu dia do meu nascimento, foi isso que você toda mãe falou. sabe que quando a criança nasce, ela chora. Sim. Ela emite algum som pela boca. O meu caso foi diferente. Eu nasci e não chorei. Eu não gritei. E da minha boca não se emitiu som algum. A minha mãe achou estranho. Perguntou para a enfermeira e falou assim: o meu filho nasceu, mas ele não está emitindo som. Alguma coisa aconteceu. Aí a médica pegou, olhou para ela e falou assim: olha, mãezinha, isso é normal, acontece com algumas crianças e tal. Então eu vou voltar aqui e a senhora volta aqui daqui 15 dias. Eu vou fazer os exames, daqui 15 dias a senhora volta e pega o resultado. Minha mãe falou assim: tudo bem. Passou os 15 dias e minha mãe entrou pelo aquele hospital, passados os 15 dias, e ela saiu com uma notícia que nenhuma mãe... Eu nem sei se isso é possível. Uma criança sair sem o exame completo, um bebê recém-nascido, para voltar 15 dias depois para ter a resposta ali, né? Não sei nem se isso é possível. Queria ouvir. Ela pegou e falou assim: mãezinha, seu filho nasceu surdo e mudo. Ô, louco. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir.
Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. Por isso que eu não falava e por isso que eu não ouvia. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição. Eu tinha 0. Não tinha tratamento. O que minha mãe podia fazer era fazer uma escola de Libra para poder se comunicar comigo. A minha mãe, Pedro, ela só sabia se eu estava doente quando eu apontava para a enfermidade. E eu me lembro muito claro disso. Eu sei que tem pessoas que não conseguem se lembrar da sua infância, mas eu lembro muito claro disso. A minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava para dor, chorava. A minha mãe só sabia se eu estava com fome, se eu apontava para comida, sede, qualquer coisa. E minha mãe saiu muito angustiada, né, muito presa àquilo. E eu fiquei assim, dos meus 1 ano até os meus 3 anos de idade. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. O que mais falaram? Miguel, parece que lhe pegaram de novo na mentira, né? Você é um Miguelito. Você está criando outra narrativa, dizendo que tinha dificuldade, né? Não é dificuldade, você falou que não ia falar. E aqui eu vou falar. Falaram, comentaram, me mandaram mensagem no meu... Me ligaram dizendo que o teu testemunho é mentira. Sim. Que você não nasceu surdo, que você não nasceu mudo e que você não tem laudo. Fudeu de vez! Só que eu gosto de ouvir os dois lados. Sim. Então vamos lá. Miguel, olhando pra mim aqui, o seu testemunho é mentira ou é verdade? Verdade. Pedro, toda a história acredita e também é desacreditada. Seja de qualquer pessoa, tudo hoje em dia se pede prova. Sim. Tudo hoje em dia se pede comprovações. E toda a história, ela tem pessoas que acreditam, mas também pessoas que desacreditam. Pedro, eu confesso. É claro, se é um milagre tem que ter prova, irmão. Como é que pode sair falando aí que foi um milagre e sem prova? Não dá, né? Não dá. Que eu procurei esse laudo, te digo. Eu procurei esse laudo. Esse laudo ele é de 2010. Sim. De 2010. Sim. Estamos em 24. Para algumas pessoas que não sabem, meus pais e minha mãe, até uns 5 anos atrás a gente morava de aluguel. A gente mudava de casa de cada 1 em 1 ano. E conforme a mudança, algumas coisas iam se perdendo. Eu não achei esse laudo. Queria ter achado. Poxa. Você percebe que aquele vídeo anterior lá, que ele está confessando que nasceu sem as cordas vocais, ele é um pouco mais jovem ali, eu acho que ele devia ter uns 12, 13 anos. E ele já tinha essa narrativa formada. Sabe quanto tempo será que ele passou para ir desenvolvendo isso e contar a mesma história, né? Eu acho que ele devia ter uns 12, 13 anos. Aqui ele está um pouco mais velho, a gente percebe que aqui ele já está aos 14 anos, por aí. Ele está um pouco mais velho do que aquele vídeo anterior. Demonstrado, publicado. Só que eu entendi uma coisa. Eu provando ou não, vai ter pessoas que vai xingar de mentiroso sem sombra de dúvidas. Você podia jogar no Word ou no Photoshop e mandar fazer e trazer aqui. Sim. Só que eu não vou fazer isso porque é uma mentira se eu fizesse isso. É uma mentira mesmo. Tu não vai fazer isso porque é uma mentira. Porque não existe o laudo. É por isso que tu não vai fazer, porque é uma mentira. E se amanhã depois eu achar, porque vai estar lá, ó, comprovado, entendeu? Com a assinatura do médico, com a data, tudo certinho. E eu comecei a pregar com 3 anos. Vai estar lá mesmo, a assinatura do médico, tudo certinho, direitinho. Se tu achasse, né? Se fosse verídico o que tu tá falando, talvez, né? Porque 2010 já é tudo já
no computador, tudo já registrado, totalmente diferente de que antigamente, que seria mais difícil. De idade. 3 anos de idade. Depois de um milagre que Deus fez, eu nasci surdo e mudo até os meus 3 Você nasceu surdo e mudo. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. E tá com essa desenvoltura aqui? Deus te colocou no caminho, viu? Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Eu acho que o Bambam tá pensando assim, caraca, esse moleque mente mais do que eu. Eu acho que é por isso que ele ficou surpreso, né? Pô, esse moleque tá mentindo mais do que eu, dessa idade, pô. Sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Sim. Eu nasci surdo e mudo até os 3, que eu tinha dificuldades para falar. Ele nasceu surdo e mudo. Sem as cordas vocais e sem os tímpanos. Mas aqui ele afirma que ele tinha dificuldade. Dificuldade para falar, é um gago, é alguém que mais... Eu nasci surdo e mudo até os meus 3. Você nasceu surdo e mudo. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Eu tinha dificuldades para falar e para... Eu tinha dificuldades para falar e para ouvir. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né? Eu tinha dificuldades na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição, né? E ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo, mas não que foi dado um laudo. Aparentemente ele é surdo. Ai. Vem com problema, nasce com problema nos olhos, aparentemente ele é cego. Dá licença, mano. Não que foi dado um exame, não foi. Então assim, e Deus operou um milagre na minha vida. Eu tinha a língua travada e hoje você pode ver que eu falo muito bem, converso muito bem. Se alguém falar um tequinho lá do outro lado da rua, eu consigo ouvir, né? Então, foi um testemunho que eu contei, edificou muitas pessoas se identificaram. Hoje em eventos, mães me param, Miguel, meu filho também nasceu com um problema, tal assim, e Deus fez um milagre. Então eu creio no milagre de Deus, eu sou um milagre vivo. Então, ninguém está duvidando do milagre que Deus pode fazer. É claro que algumas pessoas vão se identificar porque acontece de verdade. Agora tu contou uma mentira, uma narrativa que tu criou. Quanto tempo será que tu passou para te criar essa narrativa na tua cabeça? E repetir do mesmo jeito em vários podcasts que tu foi, vários cultos. É para se pensar, né? É claro que não feriu o âmbito da igreja, nada disso. Ferir o âmbito da igreja, sim, é uma mentira. Você mexe com a fé das pessoas. Às vezes a única coisa que a pessoa tem é a fé. E vem pilantras e rouba aquilo que ele tem de melhor, que é a fé deles. E muitas pessoas estão sem fé por causa desse tipo de gente. Tem gente que não tem fé por causa desse tipo de gente. Eu acho que teria mais perdão para um ladrão que chega com a arma para ti e te rouba, do que para um cara que te rouba usando a tua fé. Em nome apenas de Deus. Isso. Em nome quando de Jesus. Eu era menino, Paulo disse, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. E todo menino não pode se... embora eu tenha um vocabulário bom, mas eu não posso falar com vocês como ele fala, como um adulto fala. Então, às vezes, vai escapulir aqui um erro, né? Alguma coisa mal interpretada. Mas Deus fez um milagre na minha vida. Não, mas você não que foi dado laudo, não que foi dado nada. Me ligaram dizendo que o teu testemunho é mentira. Sim. Que você não nasceu surdo, que você não nasceu mudo e que você não tem laudo. Só que eu gosto de ouvir os dois lados. Sim. Então vamos lá. Miguel, olhando pra mim aqui, o seu testemunho é mentira ou é verdade? Verdade. Também porque em nenhum momento do meu testemunho eu disse que tinha laudo, Tiago. Porque vai estar lá, ó. Em nenhum momento tu falou que no teu testemunho tu dizia que tinha laudo? Pelo amor de Deus, mano. Entendeu? Com a assinatura do médico, com a data, tudo. Porque os seus pais, né, não se manifestaram, não se pronunciaram em relação aos ataques que você mencionou. Jaqueline, bem, os meus pais, meu pai não é crente, né, de conhecimento de todos. A minha mãe enfrenta sérios problemas de saúde e a gente entende que alguns problemas de saúde também psicologicamente. E eu tento com a ajuda... Curar ela? Tu não curou a mulher lá? Rasgou o câncer dela? Rasgou não sei o que? Rasgou o diagnóstico? Faz isso com a tua mãe ou não dá? De pastores, de irmãos, proteger eles dessas... Eu sei que os pais que protegem os filhos, né?
mas a gente se encontra num momento delicado. É verdade, você está proibido de pregar? Bem, foi dado um conselho pelo conselho tutelar que eu deveria estar longe, né, do altar, longe das redes sociais, e eu não quero nenhum problema com a lei e, claro, tive que acatar. Mas lembrando que eles podem me tirar do altar, podem me tirar das minhas redes sociais. Nunca vou poder tirar a minha intimidade com Deus, a minha vida de oração, a minha vida de consagração. Você recebeu essa notícia que você estava em... Tu tem vida de oração e vida, intimidade com Deus? Mentindo desse jeito? O diabo que é o pai da mentira, hein, Miguel? Cuidado, Miguel. Cuidado, raposa. Se tu crescer assim, vai ficar difícil de te segurar. Pedido de pregar, usar suas redes sociais. Qual foi a sua reação naquele momento? Eu chorei muito, né? Eu me decepcionei muito, me entristeci muito, porque eu amo estar, né? Hoje eu vi o altar e eu chorei muito, porque eu quero estar de volta. Eu quero poder pregar de novo. Claro, você tem um testemunho. Essa, como é que eu posso dizer? Essa parada de estar em cima do altar e as pessoas, quando tu desce, te veneram e te chamam de homem de Deus, disso e daquilo, te exaltam. Isso é pro teu ego. Tu tá sentindo falta disso, desse alvoroço em cima de ti, dessa tietagem, né? Que tu é o cara, o homem de Deus. Mas não te preocupa não, Miguel. Nessa nação aqui, tu não é o único mentiroso em cima do altar. A culpa não é nem tua. É culpa de quem te coloca lá. Culpa dos pastores que te dão o altar para colocar na igreja. Eu queria saber como é que tu criou essa narrativa na tua cabeça. Tem um dossiê aí que tá rolando, eu não quis reagir sobre isso. Eu acho que foi do canal No Entanto. Ele faz esse dossiê. E eu vi outros canais também divulgando e falando. E dizem que foi a mãe dele que criou tudo. Eu até podia concordar se ela mentisse para ele desde criança: meu filho, tu nasceu surdo e mudo, tu nasceu surdo e mudo, nasceu sem os tímpanos. E ele acreditasse nessa narrativa da mãe dele. Tá bom, tudo bem, foi a mãe que criou. Mas a partir do momento que ele diz: eu me lembro muito bem. Algumas pessoas podem não lembrar, mas eu lembro. Então, meu amigo, você está compactuando. Já que é sua mãe, vocês dois estão nessa parada junto aí. Vou ser bem rápido. Mas tem mais mentiroso aqui também, ó. Dê uma olhadinha aqui. Olha os mentirosão aqui. Meu nome é Pastor Francisco Vieira, eu sou o ex-bruxo do Chico, trabalhei para 68 empresas, fui de 28 seitas espíritas, desde criança entrei no espiritismo, com 10 anos já era pai de santo, recebia 12 mil falanges de pomba gira, recebia 385 demônios e outras linhas, andei esse Brasil todo, andei em 68 países fazendo macumba, fazendo o que não presta, fui pistoleiro, fui bandido, fui ladrão, fui homossexual, fui tudo. Eu tive 3 pactos de sangue com o diabo, eu fui do Comando Vermelho, eu coordenava 380 homens no Morro da Rocinha, fazia o tráfico para Brasília, para Goiânia, hoje eu respondo 24 processos, estou na condicional. Minha lua de mel foi lá em Cancún, no México. Eu puxo essa perna, eu tenho 16 grampos de platina nessa perna. Fui para o IML, 3 anos e 6 meses hospitalizado, 6 meses em coma na UTI, 26 cirurgia na cabeça, dor no olho, dor na garganta, dor no estômago e dor na perna. Eu recebi agora uma oferta da maçonaria, uma mansão mobiliada, uma BMW, 350 milhões de dólares. Eu dei uma paradinha e eles disseram: aceita de nenhuma condição, se vocês aumentarem. Passei por vários tipos de religiões e seitas. Eu trabalhei na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, voodoo, feitiçaria, bruxaria, cartomancia, jogava bus, baralho, lia mão, via bola de cristal, fui dançar xolô. Esses testemunhos aqui que atraem as pessoas. É o que... Nossa, as pessoas ficam de boca aberta. O testemunho de Jesus parece que não conta no altar dessas igrejas. Que passou tudo o que passou sem merecer. Somente por amor a mim e a você. Esses aqui são bandidos. Foram bandidos, e se eles passaram por tudo isso, tiro, responde processo, foram presos, porque mereceram, tem que ficar preso mesmo. O Hare Krishna budista, Abramelinho, Universo Desencanto, fui mormon, coroinha da Igreja Católica, maçom da seita judaica, da seita islã, da seita do Reverendo Mundo, da Igreja do Diabo, do Vale do Amanhecer, fui da Nova Era, fui dos Meninos de Deus, e hoje eu sou de Jesus Cristo. Que viagem é essa, velho? Meus queridos... Falar o que, né, cara?
E as pessoas além de cantar rap, eu ainda era líder de uma facção no estado do Rio de Janeiro. Tá aqui a sigla da facção. Com 141 homicídios nas costas. Fui condenado a 272 anos de cadeia. Tomei 32 tiros. Fui para dentro de uma geladeira. Fiquei 2 dias morto. Todos os meus irmãos assaltavam bancos. Todas as minhas irmãs eram prostitutas. É, querido, eu não tenho rim. Não era Lázaro, não? Não tenho baço. Passou 2 dias. É morto. Lázaro passou 4, né? 4 dias. Cuidado, Lázaro. Não tenho pulmão. Tá não tenho metade do meu estômago. Fugitivo. E minha cabeça é platina. Ó. Eu fiquei 1 ano e 2 meses em coma. O meu espírito foi até o inferno. E eu vi o demônio do crack de perto. O demônio do crack, ele deve ter uns 3 metros de altura, um olho só na testa. Uma boca enorme. Ele anda rastejando no chão. Eu lembro que aquele espírito mau chegou. Se ele anda rastejando no chão, como é que tu mediu a altura dele? Meio estranho, né? Chegou perto de mim e me chamou de desgraçado. Pastor, me ofereceram 2 milhões de reais. Tem 15 dias para me sair da igreja. Uma facção foi até a minha casa, me deu 2 milhões de reais. Isso aqui é para você sair da igreja. Eu falei, eu não quero isso, porque o Deus que eu sirvo é dono do ouro e da prata. Aí mesmo. Botaram o barco, né? Eu costumava sair pra Tá vendo, Miguel? Tu não tá só não, tem gente que mente mais que tu, ó. Sabotaram o barco. Eu saí com mais 3 pastores e em alto mar, quando estávamos a umas 30 milhas, ele começou a afundar. Não, para. Começou a afundar. Eu falei para eles, eu vou buscar socorro. Como? Só que estávamos muito longe, né, da terra. Eu peguei uma boia que tinha vermelho, que a gente marcava os pontos de pesca no GPS, largava uma boia. Eu falei, fiquem nessa boia porque eu vou buscar socorro. Como é que você ia buscar? Eu saí nadando, fui levado na direção de uma ilha deserta que os técnicos, os geógrafos mediram, deu 8 km depois. Boiando? Nadando. 8 km, só que a corrente puxava, demorei muito. Eu nadei de 9h30 da manhã às 5 da tarde. Não, para. Os que ficaram, 2 foram atrás de mim. Esses desapareceram, até hoje nunca mais ouvimos falar. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Como é que tem gente que ainda acredita nessas coisas, né, cara? Meu Deus, quanta infantilidade. Aplaudem. Tá difícil. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreve. Dá essa força aí, se inscreve aí. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Fui.